do biógrafo de Clarice Lispector, Benjamin Moser. Ele vai falar como conheceu a obra da autora e da travessia até a escrita da biografia Clarice. Ele foi ganhador do prêmio Pulitzer 2020. Ele é norte-americano e vai ser mediado pelo editor literário Schneider Capergiani. Agora eles estão na tela. Pronto, boa noite para todos vocês. Benjamin no canto superior direito, Schneider no canto superior esquerdo, ao contrário. Por uma visita a Clarice Lispector. Schneider tem o cabelo preto, um bigode, camisa vermelha e atrás uma janela. Esse evento que a gente vai começar hoje, Clarice Viva, é a segunda edição da Semana do Livro de Pernambuco, uma produção e realização da Vox Produções, ideação em companhia de eventos, e tem a parceria da Secretaria de Educação do Recife e apoio das empresas com acessibilidade e Vox. Para começar essa visita guiada, Clarice, como eu estou falando, a gente tem o prazer aqui de ter Benjamin Moser. Benjamin é branco, Clarice, ele tem os cabelos mais curtos nas laterais. Com a última biografia dele, que ele fez sobre ela, ganhou usa óculos redondos esse ano, de melhor biografia. E antes, a ideia de começar com Moser, essa visita guiada, Clarice, foi justamente ter uma visão de um leitor radical da autora. Nada melhor do que um leitor para fascinar outros leitores. Antes da gente começar essa conversa com o Moser, eu queria fazer um pequeno aviso. Esse evento ele foi pensado há um ano atrás, quando a gente estava num outro planeta. A gente não imaginava que a gente estaria dentro, hoje, quase de um roteiro de Blade Runner, né? Todo mundo trancado em casa, assustado, cheio de sons de ambulâncias aí fora, nos cercando. Mas, enfim, eu acho que Clarice, para usar uma expressão que eu adoro, que Silviano Santiago, o crítico, lançou mão sobre ela a um texto recente, que ele fala assim: Clarice nos ajuda a ver a coragem do medo. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa ver a coragem do medo, diante de todas essas ameaças que a gente está tendo. Moser, boa noite. Infelizmente, você não está aqui conosco, presente. Que pena, né? Mas é bom estar dessa forma, pelo menos. Né? Exatamente. Moser, eu queria começar fazendo uma pergunta. Moser veste preto, geral, corta o pescoço, ao fundo uma parede sem reboco, com uma foto, que leva alguém uma pintura de Clarice. Ter uma leitura tão radical de um autor a ponto de querer escrever uma biografia sobre ele. Porque eu penso assim, Clarice Lispector era uma escritora que viveu mais ou menos contemporânea da gente. As pessoas ao redor dela, a maioria estavam vivas quando você começou a leitura de Clarice, ou seja, saber sobre ela não era uma coisa muito difícil. Eu queria saber qual foi a peça que estava faltando nessas suas leituras de Clarice que levou você a fazer uma coisa tão radical quanto entrar num processo de uma biografia que eu acho que você nunca saiu dela, né? Porque você acaba voltando. Cada vez que você traduz Clarice, lança um livro de Clarice, você acaba escrevendo uma parte disso. Fala pra gente. Concorda com a cabeça? Leitura radical que você fez dela. Isso, eu adorei a frase, leitura radical, porque realmente é isso. Eu acho que quem conhece Clarice, quem está aqui com a gente hoje, festejando o centenário dela, entende a obsessão que a Clarice suscita na gente. Porque você sabe disso, eu sei disso, muita gente entende disso. Mas eu acho que ir até o ponto de fazer uma biografia, depois fazer todo o projeto de tradução em vários países, essas coisas, que são quase 20 anos de trabalho agora, não é uma coisa leve, é uma coisa que eu não sei se eu teria feito se eu soubesse quanto trabalho eu teria dado. Mas eu comecei bem... Como que eu digo? Eu comecei como leitor, mas eu fiquei obcecado, porque a gente fica obcecado. Eu vim para o Brasil um pouco por causa dela. E eu acho que não só que eu vim, mas que eu acabei ficando. Agora eu não posso chegar ao Brasil pelas razões que a gente conhece, infelizmente. Mas o meu Brasil Schneider, sorri. Eu conheço você por ela. Eu conheço todos os meus amigos do Brasil por ela.
Eu assinei um contrato hoje sobre outro projeto de televisão, mas a pessoa que não tem nada a ver com Clarice, mas eu conheço a pessoa pela Clarice. Então, todo o meu mundo ficou ampliado por isso. E, moça, o que foi? Mas, assim, além disso, quais foram as coisas que mais lhe... Quando você estava lendo Clarice, quando você começou a imaginar aquela mulher escrevendo no Brasil dos anos 50 e 70, aquela mulher que sofreu uma queimadura, sofreu um câncer, aquela mulher que aparentemente parecia uma estrangeira, um ET visitante para as pessoas que guardavam um mistério. Qual foi o teu mistério de Clarice? Olha, eu acho que se você é suscetível a ela, você quer saber tudo. Você não quer escutar esse mistério, mas você quer ficar dentro do mistério. Você quer ir mais longe naquilo. É o drama um pouco de GH, que a gente fica coloca o polegar na boca, pelas coisas que a gente não vai fazer. franze a testa, acho pensativo. Que a maioria de nós não vai ficar comendo a barata, sabe? Mas a gente fica tem um espiche na sobrancelha. Que vai até esse ponto. E o meu mistério de Clarice não foi talvez de esgotar isso, mas eu queria compartilhar isso. Eu queria, principalmente, que os leitores do meu idioma pudessem lê-la e compreendê-la. E pela minha grande surpresa, porque a gente sabe que a relação com Clarice, para quem tem, é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito privada. A gente não sabe exatamente quem vai compartilhar isso. Não é para qualquer um. E eu acho que é isso que atrai nela, que é uma relação super pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha mais gente. Eu acho que, pela minha vivência no Brasil, eu sabia que tinha muita gente que ia adorar isso. Então, eu dei um mistério para os outros, mas eu não... Eu fiquei no meu próprio. Moça, eu fiquei pensando... Eu sei que tu não gosta muito da palavra marketing. Tu não gosta, eu já vi uma entrevista, a palavra dá um certo... Né? Schneider era meio estranha. Balança o corpo enquanto fala, um pouco de inquietude. Que levou Clarice a ter esse acolhimento, nesse momento, lá nos Estados Unidos e na Europa? Saiu a tua biografia, a gente sabe que é muito difícil, na verdade, autores, mesmo traduzidos, conseguirem uma leitura grande, por exemplo, nos Estados Unidos. E Clarice Lispector, ela foi capa dos principais veículos literários dos Estados Unidos. Ela foi citada por celebridades que a gente nem imaginava, tipo a Sarah Jessica Parker diz: eu estou lendo os contos de Clarice Lispector. Qual foi o segredo ou marketing que levou Clarice a ser lida nesse momento? O que é que estava faltando para ela chegar para esses autores? Olha, essa é uma pergunta que eu gosto de responder. Eu acho difícil de responder também porque a palavra marketing tem um quê de vulgaridade, de você tá vendo Clarice como se fosse pipoca, sabe? Mas não é isso. Eu fiz uma coisa, eu ainda faço uma coisa que é como uma campanha política, em que você precisa de apoio de várias pessoas. Você precisa dos sindicatos, você precisa dos banqueiros, você precisa das celebridades. Não sei, eu estou inventando uma coisa para chegar à mídia e para chegar às livrarias e para chegar a aqueles leitores que entram nas livrarias se interessem por esse livro e não pelos outros 50 mil que está na livraria. Isso é uma arte, realmente. Mas é um trabalho de muitos anos. Eu fui juntando essas pessoas que eu sabia que tinham a minha sensibilidade. Porque Clarice, como eu falei, não é para todo mundo. Mas quando você acha uma pessoa que gosta dela, eu segurei essa pessoa e eu pedi, se fosse, por exemplo, uma pessoa bem conhecida no Instagram, uma coisa assim, faça uma postagem sobre isso. Ou se fosse um jornalista,
faça uma matéria sobre ela. Se fosse uma atriz, por exemplo, faça uma peça de teatro, sabe? E essas coisas, aos poucos, foram ganhando. Mas tudo isso, eu posso falar sobre isso durante muito tempo, mas tudo isso depende da qualidade da coisa. No caso da Clarice, as Snyder traduções têm que ser concorda boas. com a cabeça. Isso é muito difícil, é muito complicado. E a autora Ele mexe no bigode. da primeira categoria mundial. E no caso de Clarice, não há nenhuma dúvida de que eu nunca vendi merda para o povo, sabe? Toda a minha reputação é que eu sou lido com coisas de qualidade. Então, as pessoas sabem disso. Mas é uma coisa bem complicada. Eu poderia até escrever um livro sobre isso. Moça, uma coisa tosse, que eu penso, tem uma frase franze a tua, eu testa. acho que ficou muito famosa, que eu acho que talvez tenha levado e trazido algumas certas leitores para Clarice. Uma frase, um tipo slogan, a maior autora judaica do século XX, né? O maior nome da literatura judaica do século XX, desde Kafka. Até antes da tua biografia, a questão judaica ela não era tão tratada na obra de Clarice. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa sensibilidade judaica na obra de Clarice. Bom, eu acho que a Clarice, sendo brasileira, sofreu um pouco disso, porque o Brasil, isso mudou radicalmente, como você sabe, a gente já falou sobre isso, mas a relação da sociedade brasileira com as minorias, digamos, negros, mulheres, tudo isso, judeus. O Brasil tinha essa que estamos em Pernambuco. O Brasil tinha essa ideologia gilberto-freiriana de que são 3 raças aqui, são os índios, os africanos e os portugueses, e todos ficaram juntos e criaram essa nação. Só que a gente sabe, se a gente frequenta o Brasil, que o Brasil não é isso. O Brasil é muito mais complexo do que isso, mas havia uma tendência nacionalista mais antiga de falar, mas ela não era judia, ela era brasileira, por exemplo, né? Eu ouvi isso muito, como se fosse uma discrepância, que você não podia ser judia e brasileira ao mesmo tempo, né? Para mim, a Clarice era uma coisa muito conhecida, de certa forma, porque eu sou descendente, em parte, da família do meu pai, eu sou descendente de judeus refugiados, que era o caso dela também, da família dela. E eu lendo essa coisa, eu reconheci essa voz, que é uma coisa muito quem se cria, como você pode estar na Mongólia, e se você enxerga uma pessoa a 500 metros que é brasileira, você vai saber que é brasileira, né? Não tem como errar nisso. A sensibilidade de Clarice é muito judia, é muito típico da voz e daquela situação de estar chegando na festa, sabe? E não conhecer ninguém, ficar olhando como alguém vai falar comigo. Essa estranheza é uma coisa muito básica, só que no caso judaico era uma coisa imposta pela história. E muita gente no Brasil ainda pensa que ser judeu é uma questão religiosa. Que se você vai 8 vezes por dia fazer tal reza, isso. Mas não tem nada a ver com o que ser judeu. É uma sensibilidade mais que nada. E eu gostei de falar sobre isso, porque eu acho que foi uma contribuição no Brasil, mas também fora do Brasil, de conhecer Schneider coça a cabeça, substrato, digamos, na obra dela. E de ver de onde vem coloca a mão sobre a boca, sobre o bigode. Relacionam com a literatura brasileira, que a gente está falando sobre a questão social e política. Você pode se aproximar disso da tradição judaica ou da tradição brasileira, ou das duas. E essa questão que você está falando, da questão política de Clarice, que muitas vezes ela é esquecida, né? É como se, quando se fala de
que tudo de Clarice é muito íntimo, como se a relação política também não fosse uma experiência de intimidade. Claro. Porque a experiência política é uma coisa que ela não é somente você estar na rua com uma placa, é também você estar vivenciando isso hoje em dia, vivenciando isso o tempo todo. Acho que esse momento do Brasil que a gente está... Vamos chamar de momento de uma forma geral. Acho que a gente está, talvez, compreendendo outras formas de fazer política nas últimas décadas. Eu acho que ler Clarice também ajuda a gente a pensar em outras formas de fazer política. Quando você lê um conto como A Bela e a Fera, por exemplo, que é conto mais político do que aquele, mais social do que aquele, ou a relação dela com as domésticas, que é uma coisa que Marlene Felipe vai falar amanhã. Eu queria que tu... Existe claro, aquela imagem clássica, né, dela naquela marcha, né, aquela imagem linda dela, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa Clarice política, dessa sensibilidade política de Clarice. E o quanto, na verdade, essa sensibilidade... Eu fico lendo, quando eu fui reler um monte de coisa de Clarice para fazer essas lives, eu fiquei pensando como essa sensibilidade ela está mais atual agora. Porque, bom, eu acho que tem duas maneiras de um escritor, de um artista, ser político. A primeira coisa é justamente na passeata, na praça, na política, como a gente entende política aqui, nas eleições e nas coisas, e falar do ministro tal, e tudo isso. Clarice fazia isso de uma forma bem disfarçada, de certa forma, porque a Clarice, é importante lembrar que ela veio de uma repressão total na Rússia, na Ucrânia, de uma revolução racista horrível que tinha obrigado a família dela a se exilar à Lagoa, sabe, que era uma coisa, outro lado do mundo, inteiramente, muito mais do que hoje a gente pode imaginar que isso seria sensível. Então, ela estava sempre um pouco receosa porque ela não queria se meter muito nisso, mas ela se meteu muito mais do que as pessoas lembram, de formas mais sutis. Mas isso, a parte política que eu gosto de lembrar nela é justamente, tem uma tradição no Brasil muito grande de elagir a Ele levanta os consciência braços e abre as mãos, do que é o país, do que são as outras pessoas. Se gesticula você lembra de Machado de Assis, comedidamente. do mundo de Machado de Assis, né? É aquela elite carioca. Eu Novamente com com as todo mãos respeito, eu abertas. amo Machado de Assis, eu faço questão de insistir nele. Mas esse mundo em que quase você não vê a empregada. A empregada está aí, a escrava, no caso dele, né? Muitas vezes. As pessoas marginalizadas do campo não têm em Machado de Assis porque ele fica na cidade. Não tem essa consciência dos trabalhadores e tal. Não tem, claro que não tem ponto de vista judaico, porque não tinha judeus no Brasil naquela época. Homossexuais, a gente supõe que tinha, mas não tinha voz. Não tinha ninguém que ousasse descrever a experiência homossexual. Não tinha quase ninguém, tinha, mas pouquíssimo, né? Que escrevia do ponto de vista da mulher. Tudo isso tinha que ser inventado pela literatura. Então, hoje, quando a gente fala de o que contribuiu ela a essa consciência nacional, que é a consciência que todo mundo tem, sem saber que tem. Porque hoje a gente acha natural ter uma perspectiva de mulher num congresso, por exemplo, a gente inclui mulheres, mas a gente não pensa muito nisso porque é normal. Mas não era normal. A gente vê Clarice na ficção dela, quase não tinha no Brasil escritoras mulheres. Tinha algumas, poucas, né? Exceções. Mas ela que deu a voz a essa gente marginal, no caso do mendigo na Bela e a Fera, o caso da Macabeia, que é a nordestina, que vai para uma cidade que não tem o que comer. Os idosos também, porque a gente os idosos, aquela velha se masturbando, sabe? Isso nunca... Eu acho que ele coça o nariz, mas muito menos no Brasil da ditadura, fala se falava de enfaticamente. velhas que se masturbavam. Era uma coisa muito mais radical do que as pessoas lembram da Clarice. A Clarice é uma coisa
ao mesmo tempo bem cuidadosa e suave, mas ela também é muito agressiva em certas coisas que ela faz. Ela sabe o que é o mundo, ela sabe o que é a sociedade. Uhum. Isso me lembrou agora essa questão dos idosos que está falando. Acho que um dos meus contos favoritos de Clarice, eu não lembro agora o título, que é... Ele fala olhando para A cima. personagem é a senhora B. Xavier, que ela vai para o encontro do Maracanã. Coloca a mão na testa. Não, é o que ela vai para o encontro e ela se perde dentro do Maracanã. Sim. Ai, como é que é? Outra também, coloca a mão na testa, Mosé. Vou aqui pegar o... Eu estou com Não, todos os contos aqui reunidos. Mas Snyder mostra uma caixa com livros. E ela volta para casa e ela meio que derrete no espelho, né? Pensando em Roberto Carlos. A cena é de uma brutalidade que é uma coisa... É cruel demais aquele conto. É muito bruto isso. É muito bruto. Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que ela está no Maracanã e ela diz que tem que haver uma porta de saída. Tem que haver uma porta de saída. Tem que ter. E depois ela fica louca e desesperada. Snyder olha para baixo, derretida. procura o conto no livro. Olha para nós. Diz, tem porta de saída, sim. E a porta de saída é a neta que vem visitá-la, ou não sei, o almoço que ela vai fazer amanhã. Alguma coisa pequena, que são as coisas que nos mantêm vivos. Porque hoje a gente está nesse estado de emergência, né, como diz Clarice em A Hora da Estrela, mas a gente está mesmo nessa situação de muita gente desesperada e solitária e não enxergando a porta de saída. E eu acho que Clarice nunca é totalmente sem esperança. Sempre tem uma esperança. Snyder concorda com a cabeça. Essa coisa que tu falasse, aponta para frente, com o indicador, tem um mão na boca. Que eu acho sensacional com essa imagem de esperança, que olha para o lado e para cima. Da Urca, em que ela vai... que está como conto, está como crônica. Ele fica meio entre as duas coisas. Ajeita o cabelo. O vestido, e a costureira fica meio que alfineta ela, e tem um morto, né, no Mar da Urca naquela noite. E ela diz: a gente só devia vir para a Urca para provar vestido bonito. Isso é uma coisa, isso é de uma beleza, né? Assim, Benjamin sorri. Também. A gente não devia estar passando por isso, né? É maravilhoso isso. E Snyder, eu acho que Clarice... encosta a unha na dente, Clarice abordar as coisas bem pesadas, reclina para trás, novamente a mão na boca. A graça que ela traz a isso... Se apoia no braço com a mão na boca. É uma coisa fantástica. Eu acho que é uma coisa que, quanto mais... Nos quase 20 anos que eu trabalho com isso, diariamente eu trabalho, a gente lançou agora... Eu ia trazer para te mostrar os contos infantis em holandês. A gente lançou nessa semana. A gente tem uma nova edição da Hora da Estrela com os Fácil do Paulo Valente, o filho da Clarice. A gente está lançando a Aprendizagem. A gente se falou sobre isso. Todos os dias eu tenho essa... E sempre me dá uma alegria. Engraçado, né? Depois de tanto tempo. Moça, tu falasse uma coisa, eu queria sair um pouco pela tangente de Clarice por conta de uma coisa que tu falasse agora de Machado de Assis. Sim, claro. Que eu sei também que é um autor, tu escrevesse sobre ele recentemente, desse uma série sobre ele recentemente, e ele teve essa tradução agora, super elogiada, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que saiu agora. Eu queria só fazer um parênteses em Clarice, porque eu achei interessante essa perspectiva tua de Machado de Assis. Tu acha que, comparado com Clarice, qual seria a chance também de Machado de Assis? Ele gesticula intensamente enquanto fala, mexe o corpo. Emplacar ele nos Estados Unidos. Tu acha que tá mais a caminho agora? Debruça para a câmera. Tudo, sabe? Tem Brás Cubas, tem até 2 traduções que saíram nesse ano. E são a 4ª e a 5ª tradução desse livro. Então, Machado de Assis sempre foi promovido pelo Itamaraty também, e pelos ministérios e essas coisas, como
uma grande voz da literatura brasileira. É natural, né? Mas e teve muita gente, na mídia, eu acho que conseguiu muito espaço para esse livro, só que o problema para isso, que eu entendi, por isso que eu falei que eu não sabia que ia demorar tanto tempo. Depois você tem que publicar outra coisa, e depois outra coisa, depois outra coisa, e depois você tem que ganhar as almas das pessoas nas faculdades, nas redações, nos júris literários, essas coisas, para criar uma coisa permanente, porque a gente sabe, você que é jornalista, você sabe que até a história mais explosiva, depois de 3 dias, todo mundo esqueceu. Acabou. E todo mundo que acha que é a coisa mais escandalosa da história do Brasil, e todo mundo esqueceu depois de 20 horas, sabe? Então, como ficar nessa coisa? Eu acho que Machado talvez seja tarde para ele. Eu adoro o Machado de Assis, adoro mesmo, adoro. E eu acho que, mas tem que ter esse trabalho de muitos anos, e eu espero que essa gente continue fazendo, porque aí sim você pode conquistar um espaço. Mas eu acho que o espaço que a Clarice conquistou realmente é uma coisa bem única, e é pela qualidade dela. É uma coisa tão quente, né? Apesar de ser uma literatura tão clássica. E eu me lembro até, Moza, mais ou menos na época que Clarice saiu os contos completos de Clarice lá nos Estados Unidos, houve também uma retomada da Lúcia Berlim, né? Na mesma época. E que se colocou meio uma contra a outra, porque tem essa coisa com mulher, né? Você não pode ser somente, não pode ser duas, tem que ser uma quem é melhor, né? Era quase uma coisa meio Lady Gaga versus Madonna, né? Quem é melhor, né? Lúcia Berlim. Não, mas só que Clarice já tinha existido antes, porque isso foi em 2016, eu acho. E a minha biografia foi publicada em 2009, depois começaram as traduções, então a gente... Mas uma diferença muito grande é que a Lúcia Berlim era americana, então não necessitava tradução. E isso já... Você pode pegar os textos dela e reeditá-los e publicar de novo, e botar uma capa bonita e tal. Com tradução e com uma linguagem da dificuldade da linguagem da Clarice, já em português é difícil, né? Mas para a gente tem sido uma coisa meio infernal trazer isso para outro idioma. Mas você consegue. E é curioso essa questão de Clarice também, quando a gente pensa na Schneider tem uma tatuagem tradução. no pescoço e outra no braço, no antebraço. A gente vai ler... Se você tiver uma leitura muito rápida de Clarice, parece até... Claro que você entende... É algo escrito. Você sabe que tem um jogo de questões ali filosóficas e tal. Isso é um lugar comum já sobre ela. Mas muitas vezes se esquece também o trabalhar que ela tinha com a palavra, né? Traduzir Clarice não é apenas traduzir questões profundas, é também ter um cuidado muito grande com as palavras. Isso é uma coisa que a gente já conversou. Coisas que são esquisitas, sabe? Você sabe, eu vou revelar ao público agora que esse senhor aqui me ajuda muito com essas traduções. Você sabe, eu te envio por WhatsApp perguntas sobre isso. Que é isso? Schneider. E você... São frases que se você ler rapidamente, você entende basicamente o que é. Mas se você for explicar e olhar bem, a frase quase que desmancha nas suas mãos. É uma coisa Ele usa os dedos. Que ela botou umas esfrega os dedos armadilhas quase perto da cabeça. nas frases. Mas isso é muito engraçado, porque eu fiquei muito aliviado quando eu entendi que muitos brasileiros têm dificuldade com essa linguagem. Porque eu achei que talvez fosse pelo fato de eu ser estrangeiro, o português não é o meu idioma, que era uma coisa que eu não estava captando, ou burrice. Mas não, é difícil mesmo.
Ele ri. Qual foi teu primeiro beijo em Clarice? Qual foi teu primeiro contato com Clarice? Qual foi assim? Foi um conto, foi um romance, foi o quê? Que pegou você de cara? Eu acho que você leu na universidade, Schneider não foi? fala e gesticula com inquietude. Você leu na universidade, Clarice, pela primeira vez? Foi, não, eu tinha estudado, eu fiz o colégio na França, aqui. Eu voltei para os Estados Unidos, eu tinha ficado vários anos na Europa, eu conheci a Europa, eu também conheci um pouco da América Latina. Eu fiquei interessado pela Ásia, só porque eu achei que quando eu for estudar eu deveria fazer outra coisa. Aí eu fui fazer chinês na faculdade e foi um fracasso rotundo, total, assim, não deu certo de nenhuma forma. E eu entendi isso muito logo, assim, depois de 2 semanas, eu falei, gente, eu não vou, não sei qual idioma é esse, não dá. Eu tinha que fazer outro idioma, então eu resolvi fazer português só pela coincidência do horário. Era 10h30, o chinês, e o português também era 10h30. Então eu fui para lá, eu não sabia nada sobre Portugal, Brasil, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas são essas coisas, né? E no segundo ano, a gente começou a ler obras curtas brasileiras. E uma dessas obras foi A Hora da Estrela, que eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, nunca. E eu abri essa coisa. E eu senti uma força que eu ainda sei descrever. Eu sinto fisicamente esse impacto que teve essas primeiras páginas do livro. E eu me lembro também da foto dela, que é uma foto muito famosa, que ela sentada numa cadeira, é quase o retrato oficial da Clarice. E eu fiquei olhando para ela, é um relance, é uma coisa muito esquisita, como se fosse... Você sabe, né? Quando você está num restaurante, você vê uma pessoa interessante. Estou falando de um tesão quase sexual, né? Você percebe uma pessoa e não é necessariamente a pessoa mais bonita. Ele representa quando fala. Interessante, Levanta a famosa, sobrancelha, olha para os lados, mas só que mexe algumas os pessoas olhos. te atraem. E é muito difícil explicar por quê. E muitas vezes, na vida também, né? Não rola. Você pode achar uma pessoa interessante assim, mas não é uma pessoa para você. Mas às vezes é. Às vezes você captou uma coisa no olhar. E foi essa foto da Clarice, eu queria conhecê-la. Eu fiquei Ele representa, olha para o fascinado. lado, volta a cabeça e de novo. Eu me lembro agora, eu lembrei agora de uma história de Clarice, Schneider que eu acho ótima. encosta o braço na mesa e apoia o rosto. José Castelo, que olha para cima. Ele, pouco antes dele, ele sempre teve curiosidade apoia o rosto na mão. Clarice, né, de ver Clarice pessoalmente. E ele conta uma história que eu acho ótima, numa crônica, que ele estava indo para visitar Clarice nesse dia, e ele estava dentro de um ônibus. Aí, no ônibus, ele estava levando para ler, para ela assinar lá A Paixão Segundo GH. E quando ele olha para o lado, tem um adolescente lendo A Paixão Segundo GH. Eu não me lembro disso. Essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. E ficam os dois mudos, assim, eles se reconhecem e tem uma sensação... mexe, abre as mãos para um lado e para o outro. E ele vai falar com Clarice, né? E se Clarice debruça ele, diante da câmera. E ele dá um conto para Clarice ler, que ele estava escrevendo na época. E depois ele pede para Clarice analisar o conto. E Clarice liga para ele tempo depois assim: você não pode ser escritor, você tem medo. Você é um homem muito medroso. Você é muito medroso. Eu acho que Clarice ela tem essas coisas, ela tem essas coincidências, essas primeiras impressões, né? E que eu acho que meio que enfeitiça as pessoas, né? Tem uma coisa meio de enfeitiça isso. É meio complicado, claro,
para a gente que trabalha com literatura, para a gente que faz crítica literária, usar a palavra enfeitiçar, porque parece que a gente está... Você usa sem problema, parece que a gente está tirando a questão do labor da criação literária. Mas com Clarice, às vezes, a gente acaba escorregando nisso. E uma coisa... Clarice, se não tem feitiço, não tem nada. Eu acho que se você abordar a Clarice de ponto de vista acadêmico, intelectual, literário, tal, crítico, pode fazer. Eu também já fiz muito, né? Eu escrevi toda essa biografia, que é isso, de certa forma, mas eu acho que se você tirar a mágia, ele olha para o lado, o feitiço da Clarice, você não captou alguma coisa nela. Porque a fascinação dela, a gente está celebrando o centenário dela. É muito raro um escritor chegar aos 100 anos com a quantidade de amor, e de respeito e de veneração mesmo que tem Clarice. Você já foi, né? Eu acho que você botou uma vez, eu vi uma foto de você na Praia do Leme, naquela estátua dela. Foi, eu tirei uma foto. Que tem toda essa vista, talvez a vista mais famosa do Brasil, que é a Praia de Copacabana, e tudo o mar, e toda a cidade do Rio, e tem Clarice sentada com o cachorro dela. E isso, eu fiquei lá uma vez. Tem essas tendas, assim, você pode tomar uma cerveja lá na frente, naquela barra. Eu fiquei sentado aí, assistindo as pessoas chegarem. E trouxeram flores para ela, ficaram ao lado dela, você viu que eles falavam com ela. Era uma coisa, chegar a isso aos 100 anos, existia de uma forma tão no coração das pessoas. É uma coisa muito única. Eu acho que a maioria não chega, a maioria dos escritores é totalmente esquecido, bem antes do centenário. E é feitiço mesmo. E por falar, e somente que tem um feitiço que Clarice não consegue resolver. Na verdade, ninguém consegue resolver esse feitiço, na verdade, por falar em estátua de Clarice, por falar nisso, é a casa de Clarice, o casarão que ela morou aqui no Recife, né? que está no estado lamentável. Às vezes é um local que a gente passa. Eu acho curioso, Moza, porque ninguém fez essa reportagem. Acho que dava uma reportagem muito interessante. Toda vez que eu passo na frente lá, faz vários anos, passo na frente, e tem uma mesma placa de um cara que eu não lembro. Ele passa a mão nos cabelos, eu não lembro agora se ele fica de perfil. Mas assim, ele há anos ele deixa a mesma placa na frente da casa de Clarice. Eu queria muito que alguém ligasse para ele e perguntasse a ele por que ele mantém se é boa essa casa de Clarice, pelo menos se aquela casca de ovo que está ali agora, pelo menos ela serve como uma boa propaganda, né, para ele vender o trabalho dele como eletricista, como encanador. Eu queria que tu falasse um pouquinho, eu acho que a gente está fazendo um evento, aquele Parque do Recife, sobre a importância dessa casa. Né? E, na verdade, olha, Brasil, essa casa, para mim, é uma mágoa na minha vida, porque eu me ofereci pessoalmente, assim, tomar conta dessa casa, de comprar essa casa, de restaurá-la, de convertê-la no museu. É uma casa pequena, não é a Fundação Ricardo Brenan, é um casarão de 2 andares que não tem nem teto. Aí eu tentei, por todos os meios, em Pernambuco e em Brasília, comprar essa casa, que não vale nada, está tudo caindo aos pedaços, um cortiço, não é nem cortiço, né? E para homenagear a Clarice dessa forma, mas eu posso te dizer, você sabe que eu fiquei muito frustrado com a falta de resposta da parte do governo e da instituição que é a Santa Casa de Pernambuco, que é a proprietária, eu acho que ainda é a proprietária dela, não estão fazendo nada com isso. Então, venda para mim, deixa a gente fazer um projeto aí, e ninguém deixou. Então, essa casa, para mim, é uma mágoa, é uma coisa que é um patrimônio pernambucano, mas também do Brasil. É uma questão de honra.
eu acho, perpetuar a memória da Clarice na cidade dela, na casa. Mas você sabe que essas coisas não são fáceis e a gente luta muito. Eu luto muito no meu projeto de tradução e de promoção internacional. Não posso fazer tudo, mas sei lá, talvez um dia, mas a coisa já está bem, a ruína está bem avançada. A gente tá passando e assim e havia uma obsessão nos últimos anos, na verdade, de conseguir chegar a essa data com alguma coisa já arrumada, mas somente que a gente está passando por uma série de situações, né, gerais do próprio Brasil, de estrutura em relação a isso no Brasil. Na verdade, moça, a gente pensar a própria não é somente a questão de Clarice, mas o próprio patrimônio dos escritores no Brasil, ele é muito deteriorado. Por exemplo, a gente não tem a casa de Machado de Assis no Rio de Janeiro, né? A gente tem placas, né? A gente tem placas de Machado. Prédio aí. Exatamente, tem um prédio ali, mas a gente não tem. Ou seja, Clarice não é solitária nisso. Infelizmente, é uma questão mais geral. Não, mas é um abandono. Eu vou te falar um exemplo no Morro da Providência, que fica no Rio. E fica ao lado da Praça Mauá, onde botaram aquele Museu do Amanhã, que custou não sei quantos centenas de milhões de reais, e não fizeram uma reforminha que teria custado 100 mil reais para nessa comunidade, para valorizar a rua e o bairro de onde veio o Machado de Assis. Então, tem essa coisa aí que está já caindo aos pedaços, que já não tem ninguém para manter isso. Tem ao lado perto, tem o Museu Nacional, que por falta de recursos, queimou. Então, eu fiquei frustrado porque eu falei, isso não vai custar nada a ninguém. Eu tomo conta e com uma fundação, assim, a gente tem como fazer. E nem pagando você pode fazer isso. Então, essa é uma frustração minha, porque eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade contra isso depois de tantos anos. Mas, quem sabe? Não sei. Antes eu não falava sobre isso, você sabe, eu não falava sobre isso. Eu ainda achava que ia dar certo. Mas, como eu acho que não vai dar certo, eu falo. Eu acho horrível, eu acho uma vergonha para o país. E, moça, eu fico pensando também, uma restauração daquele casarão de Clarice, transformado numa fundação, a força, e a gente está passando agora também na cidade por uma mudança, né, de prefeitura, talvez também seja uma forma da gente chamar a atenção das pessoas, a mudança em toda a região que ia trazer, né, de revitalização do centro, tendo uma fundação ali. Claro. Queria ajudar muito. Queria ajudar muito, até para os recifenses, porque lá, qualquer projeto que você faz, tem que ser principalmente para as pessoas de lá, não é para os turistas. Hoje não tem mais turista, então menos ainda. Mas como fizeram com a sinagoga da Rua Bom Jesus, essas coisas que tem no centro do Recife, que são realmente patrimoniais e de uma coisa muito importante, se isso fosse organizada de uma forma legal, poderia aumentar muito a cidade para os próprios recifenses. Mas se o governo não deixa, se as instituições te bloqueiam, e fazer o quê, sabe? Eu não sei, eu tô muito triste, porque teria sido um presente para o Brasil, eu acho, fazer isso no centenário. Moza, daqui a pouco a gente está chegando ao final da live e as pessoas que estão recebendo aqui, as pessoas podem fazer perguntas por aqui. Nós estamos falando que eu recebi agora uma mensagem, na verdade, não estou mandando perguntas para você, estou mais elogiando você aqui. Entre os elogios aqui que fizeram, o David Andrade Pimentel comentou o seguinte, que eu acho que tu podia retomar um pouco isso, sobre a questão da linguagem, sobre a questão da tradução. Moça, a sua tradução da Hora da Estrela é muito desafiadora, é muito intrigante e às vezes estranho. Isso é muito bom.
um estranhamento clariciano e da língua estrangeira. Curioso, né? Um brasileiro lendo a tradução da Hora da Estrela, né? É muito legal isso, porque é um bom exercício para quem está aprendendo inglês ou está aprendendo a traduzir, comparar e ver quais foram as soluções que outra pessoa achou. E como que você, se você está de acordo ou não, como que você teria feito, interpretado. Isso é um exercício muito bom. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora, eu não sei se faz, eu não sei se isso faz sentido, mas é uma percepção que eu sempre tenho de Clarice. Tu falasse um pouco antes sobre essa pessoa essa imagem que você viu de Clarice Lispector na capa do livro e que chamou tua atenção para ela. Essa imagem gesticula com as mãos ao lado da cabeça para frente, move o corpo para frente e para trás. Às vezes é mais fácil às vezes a gente conhecer a imagem do que certas obras de Clarice. Por exemplo, é mais fácil a gente lembrar que por mais que muita gente não tenha lido Grande Sertão Veredas, mas sabe, Grande Sertão Veredas, livro de Guimarães Rosa, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, e às vezes a separação que passa se sabe mais o nome de Clarice do que não apenas que se lê Clarice, mas que se sabe as obras de Clarice, né? Assim, olha, mas isso é um desafio. Esse é, aliás, o tema do meu último livro sobre a Susan Sontag, que é a diferença entre a imagem da pessoa, a fotografia da pessoa e a pessoa real. E como é que a imagem pode distorcer e matar a pessoa, e como também pode salvar a pessoa. Eu acho que é bom que as pessoas, pelo menos, saibam quem foi Clarice Lispector. Isso já é um passo que muito importante, que muita gente não chega nem a ter um nome conhecido. Ao mesmo tempo, é uma coisa que, no meu trabalho, eu sempre... É um convite, né? As pessoas irem além da imagem e pode ficar com a imagem também, porque é verdade que a Clarice era muito bonita, a Clarice era muito interessante, as fotos são famosas, tem toda essa parte assim que é muito legal. Mas eu quero tornar possível a aproximação. É uma porta aberta. Se as pessoas querem entrar ou não, depende delas, né? É como tu falasse, acho que quando saiu a capa da biografia de Susan Sontag, eu acho que tu comentasse um pouco. Era uma popstar que eu colocaria a foto no meu quarto. Clarice passa um pouco essa imagem também, de você colocar a imagem dela no quarto. Mas, por outro lado, também eu fico pensando, muitas vezes essa imagem, as pessoas esquecem que um dos grandes romances do século XX é A Paixão Segundo GH, que tem uma questão, ou Água Viva, ele está ali na lista das grandes obras da literatura brasileira, de fragmentação mundial. Exatamente. Às vezes as pessoas esquecem de citar esses livros. É curioso isso, assim, por conta dessa imagem da popstar. Mas é um perigo. Eu acho que é um perigo sempre. É uma coisa que a gente está muito consciente quando a gente está utilizando essa imagem, porque a gente utiliza justamente para a parte de marketing, que você falou. Mas é tudo para chamar a atenção à pessoa e à obra. É tudo para instigar as pessoas a ficarem... Porque você sabe, né? Você que é jornalista, você sabe que... E hoje, com o celular, menos ainda, a gente... Ele faz um movimento com a mão como se estivesse usando o polegar ou o celular. Quantas matérias por dia? Você fica feliz de ter uma matéria no jornal, mas são 800 matérias naquele jornal, naquele dia só. Então, como que você pode utilizar isso para chamar a atenção das pessoas? É uma coisa muito difícil, é complicado. E, sim, a gente colocou só a foto da Susan na capa do meu novo livro, porque é um pouco irônico, né? Sem o nome, ela, né? São raras as pessoas que
Isso funciona também. Exatamente. Você vai direto, você sabe quem é Silvio Santaco. Você sabe quem é. Sabe. Moser tem... chegou aqui um comentário, na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário, do Antônio Henrique de Moura, dizendo que em São Paulo preservaram e transformaram em museu a casa de Mário de Andrade. Sim. Isso é outro chamado que a gente tem que fazer em relação à casa de Clarice. Uma outra questão aqui do Heraldo Galindo Silva. O que é que tu acha dessa quantidade de citações apócrifas de Clarice em rede social? Às vezes acaba virando uma piada, Clarice Lispector. O que é que tu acha disso? Eu adoro isso. Eu fiquei muito irritado no início, sabe? Eu achei super brega essas frases ridículas que jamais teria falado Clarice. Mas a gente está falando de feitiço e isso. Clarice falou que até depois de minha morte eu vou continuar escrevendo. E eu acho que ela profetizou isso. Não, grande risada, inclinando o corpo para trás. Ela fica dando coisas que tipo de livro de autoajuda, não sei o quê, que parece de cartão de Natal, sabe? Mas eu acho isso legal, porque mantém ela viva, sabe? Eu acho, como na Idade Média, sabe, os poetas as poesias foram um pouco uma arte coletiva, que pelas gerações, alguma pessoa foi colocando uma coisa, esquecendo outra coisa, e assim aquelas poesias ficaram vivas durante vários séculos. Então eu acho que a Clarice é um pouco isso. Moser, a gente está quase chegando ao final da conversa da gente, mas como eu tinha pensado, na verdade, e eu acho que ajeita a câmera. Essa é uma pergunta que eu quero todo mundo que participe dessa visita guiada a Clarice, a sua parte como lista chegando ao fim, felizmente. Moser. Mas eu queria que a gente está trabalhando aqui, a gente fez questões para iniciados e para iniciantes de Clarice, para essas duas questões. Mas eu queria uma indicação sua para um iniciante. Olha, qual seria o primeiro beijo que se daria em Clarice? Olha, para mim, eu teria que dizer que é a mesma coisa que foi a minha iniciação na seita, na igreja, Clarice, que foi a Hora da Estrela. Que é uma coisa pequena, se tem estrangeiro que nem fala português. Ele usa a mão, coloca o polegar e o indicador paralelo para indicar pequeno. Esse livro você lê em 1 hora ou 2. E eu acho que se você não sentir a imã Clarice, como que eu digo, o feitiço de Clarice, aí tudo bem, não se culpabilize, passe a outra coisa, que tem muito para ler nesse mundo, e esqueça. Mas se você for, é como uma isca, né, para mim, foi, que me prendeu. Com a mão ele fecha o punho e hoje puxa para cima. Eu estou na seita, eu só atei. Não sei se eu sou padre, eu sou bispo, quase, talvez, mas eu sou da seita total. Eu acho que qualquer um que sente esse apelo é para sempre. É uma das coisas mais lindas da minha vida e de muita gente. Ô, Moses, eu fiquei pensando agora que, na verdade, essa indicação, na verdade, da Hora da Estrela é um livro... É muito chato, na verdade, ficar dizendo é um livro atual. É muito chato ficar falando isso, que é um clichê péssimo de jornalismo. Que, às vezes, é bom que uma coisa não seja atual. Às vezes, é bom que uma coisa date, fique datada e anacrônica mesmo. O anacrônico também é bom. Mas o Hora da Estrela ele é interessante, porque tudo para esse momento, porque eu acho que tem tem um anonimato na dor daquela personagem que é tão que a gente está passando agora. Tem um anonimato ali tão grande, tem um choque com a realidade tão grande, que eu acho que diz muito também sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu sempre fico... Eu reli recentemente, durante a quarentena, essa quarentena que não tem fim, A Hora da Estrela.
E aquele anonimato daquela mulher que só comia cachorro-quente e que precisava ir para uma cartomante. Quantas pessoas nessa quarentena não correram para uma cartomante querendo saber de um futuro possível, né, para quando é que sai disso? Eu acho que é um livro... Acho que gostei muito dessa tua... Não, mas é muito atual. Eu acho que a grande literatura sempre é atual. O confronto do anonimato da pessoa esmagada pela sociedade que ainda mantém sua esperança e sua fé é uma questão de todos os países, de todas as épocas. E é um livro magnífico, é um livro dos mais lindos, você não acha? Eu também reli esse ano por causa dessa nova edição e eu fiquei ainda com a mesma paixão. Não mudou. Eu acho que acaba... Pelo contrário, eu acho que os grandes amores é isso, né? O amor fica mais profundo, não fica menos, fica mais. Uma seita só faz sentido a partir da renovação constante da fé, né? Ele ri. Então, vamos fazer essa igreja na Praça Marcel Pinheiro, se ainda tem. Sabe? Exatamente. Os fiéis vão ter o nosso tempo, sabe? Moza, queria agradecer essa conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer isso, sim. Espero a próxima vez a gente conseguir fazer isso ao vivo, assim que a gente sair do roteiro de Blade Runner. E eu queria avisar vocês, a gente vai ter um intervalo na nossa visita guiada de Clarice, de 8 horas. A gente está aqui de volta com Eliane Robert Moraes, professora da USP, que ela vai conversar com a gente sobre a questão do mínimo na obra de Clarice, o quanto isso importa. Um dos focos da fala dela vai ser A Menor Mulher do Mundo, que é um dos contos mais assustadores e acho que mais fortes de Clarice. Então, a gente volta daqui a 1 hora. Moser, obrigado por ter começado os trabalhos. Obrigado, gente. Moser, dá um tchauzinho, Schneider.